Olá, galera, muito boa noite. Meu nome é Mauri e eu vou dar continuidade do nosso trabalho sobre UTI e eu vou retratar de uma forma bem rápida e prática para vocês sobre os cuidados básicos na UTI. Quais os cuidados que são realizados na UTI durante o momento em que um paciente se permanece ali naquela localidade. A nossa colega Thaís já explicou um pouco sobre o UTI para vocês e eu irei falar sobre um pouco de quais são os cuidados básicos que ali ficam. E para ficar de uma forma bem clara e rápida e objetiva, eu vou dividir os cuidados básicos da UTI em 5 pontos para poder aqui explicar para vocês. Então, galera, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui, e para minha opinião, é um dos mais importantes para quem permanece na UTI, é o monitoramento das funções vitais. O que é isso? Quando o paciente vai para a UTI, ele é ligado numa série de máquinas, de equipamentos, que permite monitorar todas as suas funções vitais, tanto de alguns órgãos, como o pulmão, que é a saturação, o coração, frequência cardíaca, e de outros órgãos, que qualquer alteração ali identificada por o técnico que está ali, pelo enfermeiro ou até mesmo pelo médico, possa intervir rapidamente, né, ali fazendo com que a vida daquele paciente possa ser restabelecida. Por isso, existe uma intensidade no monitoramento daquele paciente e é necessário que fique ali ligado a todas as funções vitais, né, que é funções à vida, monitoramento à vida daquele paciente, para que qualquer coisa que aconteça naquele paciente possa se intervir rapidamente. Quando um paciente, um exemplo, ele sai de uma cirurgia e talvez ele precise ficar entubado por algumas horas, existe uma série de medicamentos que precisam ser administradas naquele paciente. Às vezes a pessoa acha que é só simplesmente ir lá, coloca uma injeçãozinha lá para colocar ele em coma induzido, para que ele possa se recuperar daquele trauma. Não, mas existe uma série de medicamentos. Existe um medicamento para que aquele tubo que está na garganta dele não existe uma rejeição. Existe um medicamento para relaxar os músculos, porque aquele paciente vai ficar ali um longo período de repouso, então os músculos precisam ser relaxados. Existe um medicamento até mesmo para dilatar a circulação às veias, para que não haja uma sobrecarga ali nos batimentos cardíacos. Então, há uma série de medicamentos que tem que ser aplicado de tempo em tempo e deve ser monitorado qual a reação que esses medicamentos devem estar causando naquele paciente. E também como o paciente está se respondendo, vamos supor, após uma cirurgia, ou após algum trauma, ou após um derrame, né, um AVC. Então, a gente tem que monitorar. Então, para mim, a primeira parte e é para mim a mais essencial na UTI é o monitoramento das funções vitais. O segundo ponto, que eu também já comecei a falar, é quanto à administração de medicamentos. Quando o paciente entra na UTI, seja por qualquer motivo, existe e deve ser administrado um tipo de medicamento. Se for por uma doença ou se for pós-cirurgia, então esses medicamentos eles devem ser administrados na hora certa, né, e monitorado ali pelo técnico ou pelo enfermeiro responsável por aquele paciente. O terceiro ponto que eu queria deixar aqui bem claro, que é um cuidado básico na UTI, é a questão da higiene. O paciente pode permanecer dias por ali e aquele paciente ele deve ser submetido a cuidados de higiene, como a limpeza ali mesmo, o banho de leito, né, dependendo da situação, ou se não ali passar um paninho molhado, que também é uma forma de dar banho no leito. Então, há cuidados à higiene do paciente, tanto como as sondas que podem estar no paciente, ou ele pode estar com um tipo de fraude. Geralmente, quem fica na UTI em estado de coma é ligado à sonda, tá? É muito raro não ser isso, até por questão mesmo de higiene. O outro ponto é quanto à alimentação. Então, um dos cuidados básicos é que tem uma equipe ali, principalmente de nutricionista, que cuida da alimentação. E o quinto ponto, quinto e último ponto que eu queria deixar aqui dos cuidados básicos, é quanto à fisioterapia. Um paciente, quando ele vai para a UTI, por ele ficar ali muito tempo, né, numa situação ali parado, limitado, é muito importante que haja um acompanhamento de um fisioterapeuta, né, para ver qual a evolução, qual o quadro daquele paciente. São um dos cuidados básicos, né?
Se for falar aqui sobre UTI, existem muitos cuidados. E também nós temos que ter consciência de que UTI é um lugar onde o paciente está para recuperar. E existem vários tipos de UTI. Existem os CTIs, que são os centros, né, que englobam vários tipos de especialidades, né, que geralmente se encontra CTIs em hospitais de menos portes, né, que existem vários tipos mais complexos, né, e abrangem vários mais tratamentos. Mas existem também as UTIs, que geralmente se encontram em hospitais de grande portes, que são específicas, igual UTI neonatal, UTI pós-operatória, UTI neurologia, né, de pessoas com problemas neurológicos. Então, as UTIs também específicas e cada um, dentro da sua área, exige lá os seus cuidados básicos. Mas, no geral, é esses daí, tá ok? Eu vou deixar agora para meus colegas completarem. Muito boa noite e obrigado.